Bem-vindo! Hoje, vamos mergulhar nas parábolas de Jesus, histórias simples, mas profundas, que têm muito a nos ensinar sobre a fé, o amor e como viver uma vida cheia de propósito. Vamos explorar o significado espiritual, moral e prático dessas histórias e como elas podem transformar nossa vida. O que são parábolas? As parábolas são histórias contadas por Jesus para ilustrar verdades espirituais profundas de uma forma simples e acessível. Cada uma delas tem uma lição que pode ser aplicada diretamente à nossa vida. Ao refletirmos sobre elas, podemos aprender a viver de maneira mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Vamos explorar algumas dessas parábolas e compreender o que elas têm a nos ensinar sobre a nossa relação com Deus e com o próximo. Parábola do semeador, Mateus 13, 1 a 23. A primeira parábola que vamos analisar é a do semeador. Jesus conta a história de um homem que sai para semear sementes. Algumas caem à beira do caminho, outras em solo rochoso, algumas entre espinhos e algumas em boa terra. Cada tipo de solo representa a maneira como as pessoas recebem a palavra de Deus. O solo bom é aquele que ouve, entende e aplica os ensinamentos, trazendo frutos para a vida. O solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem ou a ignoram. O solo rochoso é como aqueles que recebem a palavra com alegria, mas quando enfrentam dificuldades, abandonam a fé. O solo espinhoso é o coração dividido, onde as preocupações do mundo sufocam a palavra. E o solo bom é aquele que, apesar das adversidades, permite que a palavra de Deus cresça e produza frutos. A pergunta para nós é: qual é o tipo de solo que temos sido? Como podemos preparar nosso coração para receber a palavra de Deus e permitir que ela produza frutos em nossa vida? Esta parábola nos ensina sobre a importância de ouvir com o coração aberto, entender os ensinamentos de Deus e viver de acordo com eles. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32. A parábola do filho pródigo é uma das mais poderosas e emocionantes. Jesus conta a história de um jovem que pede sua herança ao pai, vai embora e gasta tudo em uma vida de excessos. Quando a fome e as dificuldades o alcançam, ele decide voltar para casa, arrependido. O pai, ao vê-lo de longe, corre ao seu encontro e o recebe com festa, dizendo: "Este meu filho estava perdido e foi achado." O significado espiritual dessa parábola é claro. Deus é o Pai amoroso que nos espera de braços abertos, pronto para nos perdoar, não importa quão longe tenhamos ido. A moral dessa história é sobre o arrependimento genuíno e o perdão incondicional. Quando nos afastamos de Deus, Ele sempre está pronto para nos receber de volta, não importa os nossos erros. Praticamente, a parábola nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida. Será que temos a coragem de voltar para Deus quando erramos, reconhecendo nossos erros e buscando seu perdão? E mais, como podemos aplicar esse perdão em nossas relações com os outros? O amor e perdão do Pai na parábola nos convidam a perdoar aqueles que nos feriram, oferecendo um novo começo. Parábola da ovelha perdida, Lucas 15, 1 a 7. Nesta parábola, Jesus compara Deus a um pastor que, ao perceber que uma ovelha está perdida, deixa as 99 restantes para ir atrás da ovelha que se perdeu. Quando encontra a ovelha, ele se alegra imensamente, dizendo: "Eu encontrei a minha ovelha que estava perdida." A lição espiritual é clara. Deus nunca desiste de nós, não importa o quão longe tenhamos nos afastado. Ele sempre estará em busca dos perdidos. A moral dessa parábola nos ensina sobre o valor de cada indivíduo aos olhos de Deus. Todos nós somos preciosos para Ele. Praticamente, essa parábola nos desafia a refletir sobre como podemos cuidar dos outros, especialmente daqueles que estão afastados ou que se sentem perdidos.
A parábola também nos incentiva a ser como o pastor, buscando ativamente os outros com compaixão e amor. Quem ao nosso redor precisa de ajuda para encontrar o caminho de volta? A parábola do reino dos céus, Mateus 13, 21 a 33. Jesus contou que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes que existe, mas quando cresce, se torna uma árvore grande, onde os pássaros podem fazer seus ninhos. Ele também disse que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher coloca em uma grande quantidade de farinha e que faz toda a massa crescer. O reino de Deus começa de forma pequena, muitas vezes invisível aos olhos humanos, mas cresce de maneira extraordinária. Não importa o tamanho da semente, mas sim o poder que ela contém. A parábola nos ensina que Deus age no mundo de maneira silenciosa e paciente, mas com um impacto eterno. A nossa fé, por mais pequena que seja, tem o poder de crescer e transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Às vezes, sentimos que nossas ações ou nossa fé são pequenas e sem importância. Mas assim como a semente de mostarda, a nossa fé pode crescer e impactar muitas vidas. Não devemos subestimar o poder de pequenas ações de bondade e amor. Cada passo que damos em direção a Deus tem o poder de gerar frutos que se expandem e afetam outras pessoas. Nunca duvide do poder da sua fé. A parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20, 1 a 16. Jesus contou a história de um proprietário de uma vinha que contratou trabalhadores para colher as uvas. Ele os contratou pela manhã e prometeu pagar uma quantia justa. Mais tarde, ele contratou mais trabalhadores, às 9 horas, ao meio-dia e às 3 horas. E, por fim, contratou outros às 5 horas, 1 hora antes de o dia terminar. Quando chegou a hora de pagar, ele deu a todos o mesmo valor, independentemente de quanto tempo haviam trabalhado. Os primeiros trabalhadores ficaram irritados, porque acharam que deveriam receber mais. Mas o proprietário explicou que ele estava sendo justo com todos, cumprindo sua promessa. A parábola nos ensina sobre a graça de Deus. No reino de Deus, não importa há quanto tempo estamos na fé, ou quanto tempo temos servido a Ele, a recompensa é a mesma para todos. A graça de Deus não é baseada no mérito humano, mas no seu amor incondicional. Deus nos dá sua recompensa generosa, não por nossos esforços, mas pela sua misericórdia e bondade. Deus nos chama para servi-lo, mas devemos entender que a sua graça não se mede pelo tempo ou pelas obras humanas. Não devemos sentir inveja ou ciúmes das bênçãos que outros recebem. Em vez disso, devemos nos alegrar pela bondade de Deus, sabendo que Ele é justo e generoso com todos. A verdadeira recompensa está na graça de Deus, que é disponível para todos, independentemente de quando ou como chegamos até Ele. Parábola do Bom Samaritano, Lucas 10, 25 a 37. A parábola do Bom Samaritano é um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus sobre o amor ao próximo. Um homem é atacado por bandidos e deixado à beira da estrada. Um sacerdote e um levita, pessoas de boa posição social, passam por ele e não o ajudam. Mas um samaritano, um homem de origem desprezada, vê o homem ferido e decide ajudá-lo, cuidando dele e levando-o a uma estalagem. O significado espiritual aqui é claro. O verdadeiro amor ao próximo não tem fronteiras. Jesus nos ensina que devemos amar os outros, independentemente de sua origem, status social ou diferenças. A moral dessa parábola desafia as barreiras que levantamos entre nós e os outros, convidando-nos a agir com compaixão e empatia. Praticamente, como podemos ser o bom samaritano em nossas vidas? Como podemos mostrar amor aos que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que talvez a sociedade despreze ou ignore? O bom samaritano nos ensina que devemos ver além das diferenças e agir com bondade. As parábolas de Jesus continuam a nos ensinar lições poderosas sobre o amor, o perdão, a compaixão e a fidelidade a Deus.
Elas nos convidam a refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias. Será que estamos ouvindo a palavra de Deus e deixando que ela cresça em nossos corações? Estamos amando o próximo como Jesus nos ensinou? Que possamos seguir os ensinamentos de Cristo e ser luz no mundo, espalhando amor, perdão e misericórdia. Que cada parábola seja um convite para transformarmos nossas ações e nossa relação com Deus e com os outros. Agora feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado por tua imensa misericórdia, pelo teu amor incondicional e por nos dar o privilégio de conhecer as tuas palavras de sabedoria através das parábolas de Jesus. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a compreender profundamente essas lições e que elas se apliquem em nossas vidas diárias. Que possamos ser como o solo bom, que recebe a tua palavra com alegria e permite que ela frutifique em nossos corações. Ensina-nos a amar como o bom samaritano, a perdoar como o pai amoroso da parábola do filho pródigo e a buscar os perdidos com o mesmo zelo que o pastor busca a ovelha perdida. Que possamos, com fé e coragem, viver cada um desses ensinamentos no nosso dia a dia. Pai amado, pedimos também que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça a cada passo, para que sejamos fiéis a Ti e ao Teu chamado, utilizando os dons e talentos que nos deste para glorificar o Teu nome e abençoar aqueles ao nosso redor. Que as parábolas de Jesus não sejam apenas histórias em nossos corações, mas fontes de transformação, mudança e ações práticas que refletem o Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, oramos e confiamos. Amém. Se você foi tocado por essa oração e deseja aprofundar mais na palavra de Deus, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa esperança e amor. Vamos caminhar juntos, espalhando a luz de Cristo em todos os cantos do mundo. Que Deus te abençoe